Meu nome é Carara Finley, tenho 31 anos e sou designer de interiores em Santa Fe. Na última ação de graças, eu entrei na sala de jantar dos meus pais depois de uma semana de 70 horas de trabalho, 3 contratos de hotel esperando na minha mesa e a nossa loja de materiais artísticos da família praticamente desmoronando financeiramente. Meu pai nem levantou os olhos. Você não atualizou o inventário das tintas acrílicas. Minha irmã, Sawyer, apareceu logo depois, radiante após um fim de semana de spa de $3.000, presente dos nossos pais. Meu pai sorriu para ela. Como está a princesa da esfoliação? Eu perdi a paciência. Então eu trabalho enquanto ela aproveita? Ele me encarou sem piscar. Seu trabalho é trabalhar enquanto sua irmã aproveita a vida. Simples assim. Se não gosta, a porta está ali. Eu empurrei a cadeira. Ótimo. Então eu vou embora, e vocês podem começar a pagar as próprias contas. Simples assim. Mas a tempestade não começou naquela mesa. Ela começou muitos anos antes. Crescer no distrito de arte empoeirado de Santa Fe significava que o favoritismo estava presente antes mesmo de eu entender o que essa palavra significava. Aos 11 anos, participei do desafio Jovens Designers do Novo México, organizado pela IA. Criei plantas detalhadas de um centro comunitário usando apenas materiais reciclados. Meu projeto ganhou destaque regional e ficou exposto no Capitólio de Santa Fe por um mês. Eu cheguei em casa radiante, esperando pelo menos uma foto em família. Meu pai apenas olhou o certificado, deixou no balcão e disse: "Bom. Agora termina de repor os blocos de aquarela antes do jantar." 3 meses depois, Sawyer, que tinha 8 anos na época, fez um desenho com tinta guache na aula de arte. A professora enviou para minha mãe, que enquadrou e colocou cópias nas 2 lojas. Naquela noite, todos saímos para comer enchiladas no nosso restaurante favorito, e Sawyer ganhou um iPad novo cheio de aplicativos de desenho. Eu ganhei mais tarefas por atrapalhar os funcionários com minha empolgação. A rotina virou regra. Aos 12 anos, eu já reabastecia as tintas antes da escola, limpava pincéis endurecidos depois do jantar e carregava sacos de lixo quase maiores do que o até o beco. A explicação do meu pai nunca mudava, Sawyer está ocupada com a arte dela. Se uma escova precisava ser lavada, se chegava uma remessa de telas, era comigo. Enquanto isso, as contribuições da Sawyer eram desenhos aleatórios que minha mãe mandava laminar e vender como cartões postais. E vendiam. Clientes elogiavam o talento natural dela, enquanto meus próprios cadernos de esboço acumulavam poeira em uma gaveta. Até nossos quartos contavam essa história. A casa ficava atrás da loja principal. Quando deixamos de dividir um quarto, meu pai transformou um antigo depósito no meu espaço, lâmpada pendurada, piso de concreto rachado e caixas velhas. Sawyer ficou com o quarto do andar de cima, com janela gigante, mesa de desenho e iluminação especial. Ela ganhou até uma fechadura para proteger seu material. Eu fiquei com um futon e um caixote de leite como criado mudo. Aos 14, eu já comandava o caixa sozinha nos fins de semana, atendendo clientes, embalando pincéis delicados, explicando diferença de tinta óleo e aquarela. O dinheiro das gorjetas ia direto para um pote escrito faculdade. Meu pai elogiava minha responsabilidade diante dos clientes, mas entregava $100 para Sawyer comprar marcadores novos. Ela gastava tudo em canetas com glitter que secavam em poucos dias. Quando cheguei ao ensino médio, eu trabalhava em 2 empregos para juntar dinheiro e tentar estudar design de interiores na SCAD, na Geórgia. Eu aproveitava intervalos para revisar plantas de interiores no celular, carregava caixas de tinta pela cidade à noite e guardava cada centavo para taxas de inscrição, impressões de portfólio e matrícula. Enquanto isso, meus pais bancaram para Sawyer um ano estudando pintura em Florença, com Vespa e tudo, para desenvolvimento artístico. Quando ela voltou, cheia de ideias, meus pais hipotecaram a casa para abrir uma galeria temporária para ela na Canyon Road. A galeria fechou 6 meses depois, deixando $20.000 em dívidas. Eu fui quem descobriu os documentos da hipoteca enquanto organizava papéis para o imposto. A parcela da casa tinha aumentado em $800. E, mesmo assim, eu comecei a enviar 1.800 por mês para ajudar enquanto lutava para pagar meus próprios empréstimos estudantis que já somavam $30.000. Quando finalmente fui aceita na SCAD com bolsa parcial, tive que trabalhar na festa de formatura de uma colega em vez de ir à minha.
No fim daquela noite, meu pai me mandou uma mensagem: orgulhoso de você por ser responsável. Sawyer postou fotos da viagem pós-formatura para Tulum, cheias de emojis de pincel e pores do sol. Enquanto isso, na SCAD, eu morava em um dormitório apertado, desenhando até o amanhecer e estagiando em escritórios locais para conseguir créditos. Sawyer, por sua vez, se matriculou em uma faculdade comunitária de Santa Fe, largando a maioria das aulas antes mesmo do prazo final de desistência. Minha mãe chamava isso de explorar opções. Os lucros da loja começaram a cair conforme concorrentes online vendiam mais barato, mas meu pai continuava investindo no novo projeto da Sawyer, uma linha de cachecóis pintados à mão que nunca passou da fase de protótipo. Meu projeto de conclusão de curso ganhou destaque, uma galeria sustentável redesenhada com materiais recuperados de prédios de adobe abandonados. Professores me conectaram a empresas em Atlanta. Eu me formei com honra, $45.000 em dívidas e um emprego inicial de $52.000 por ano. Sawyer comemorou a minha formatura anunciando seu noivado com um fotógrafo que conheceu em um workshop. Minha mãe imediatamente ofereceu a loja para sediar a festa. Eu continuei enviando dinheiro todos os meses para casa, justificando para mim mesma que era para a estabilidade da família, mesmo vendo minha própria conta bancária quase vazia. Os e-mails do meu pai ficaram cada vez mais curtos, sempre terminando com atualizações sobre os preparativos do casamento de Sawyer. Eu mesma desenhei os convites, usando o papel do estoque da loja. A cerimônia custou $15.000, debitados da conta empresarial que eu ajudava a manter em dia. Então chegou a última ação de graças. E o ressentimento, depois de anos, finalmente se solidificou em algo pronto para explodir. Eu tinha virado a noite redesenhando o showroom principal para a temporada de fim de ano, novas prateleiras modulares para as tintas a óleo premium, iluminação LED destacando pastéis de edição limitada e um fluxo de circulação que evitaria filas no balcão durante a Black Friday. Além disso, finalizei 3 projetos de hotel em Albuquerque, com conceitos que misturavam têxteis do sudoeste com minimalismo moderno. Todos os ajustes foram enviados às 2h30 da manhã. Quando cheguei na casa dos meus pais, o cheiro de peru parecia promissor, mas meu corpo pesava de cansaço. Meu pai me encontrou na porta, carregando um prato de ovos recheados. Você está atrasada. A remessa de tintas chegou ontem e o inventário ainda não foi atualizado. A voz dele tinha a mesma frieza de sempre. Como se a loja fosse mais importante do que qualquer ser humano na casa. Eu engoli a resposta, respirei fundo e fui para a sala de jantar. Minha mãe arrumava molho de cranberry em tigelas de cristal. Sawyer chegou por último, entrando com um casaco de camelo e uma bolsa de compras brilhante. De dentro dela, tirou uma bolsa Hermes branca impecável. Vejam o que mamãe e papai me deram depois do meu fim de semana no spa em Sedona, anunciou. O spa custará $3.000, massagens, faciais, yoga com vista para as pedras vermelhas, tudo pago no cartão da família, como um presente antecipado de aniversário. Minha mãe sorriu, orgulhosa. Sua irmã merecia, ela fechou aquele grande acordo de influenciadora. O tal acordo era um post patrocinado para uma loja de cristais local que mal pagou gasolina. Eu coloquei a caçarola de vagem na mesa e senti as palavras subirem antes que eu pudesse controlar. Só para entender, eu disse, minha voz firme apesar do tremor no peito, eu redesenho o showroom inteiro, resolvo problemas com fornecedores, fecho contratos de hotel de 6 dígitos, e a Sawyer ganha bolsa de luxo e spa por postar foto? Meu pai largou o garfo com força. Seu trabalho é trabalhar enquanto sua irmã aproveita a vida. Simples assim. Se não gosta, tem a porta. O silêncio caiu pesado. Minha mãe congelou, Sawyer sorriu atrás da taça de vinho. Algo dentro de mim quebrou de vez. A porta é por aqui, e empurrei a cadeira, o som ecoando pelas paredes de adobe. Então eu vou. Peguei minha chave no gancho da cozinha, o mesmo onde ainda penduravam desenhos plastificados da Sawyer de quando ela tinha 5 anos. Minha mãe tentou me chamar de volta, com a voz trêmula, pedindo a gratidão. Sawyer suspirou alto, chamando tudo de drama. Meu pai apenas gritou, depois de tudo que fizemos por você. Mas eu já estava na porta, pisando sobre as folhas de pinheiros secas no alpendre. Entrei no carro e deixei a casa para trás. Não olhei pelo retrovisor. 2 dias depois, a tempestade começou de verdade. Acordei com um e-mail do banco.
Aviso formal de possível execução da hipoteca se os pagamentos atrasados, mais de $5.000, não fossem quitados em 30 dias. O refinanciamento da galeria fracassada da Sawyer tinha estourado as finanças. Eu apenas arquivei o documento e removi meu acesso à contabilidade da loja. Uma semana depois, a loja perdeu o contrato anual com o distrito escolar, $12.000 em material de arte escolar. Fornecedores começaram a cobrar. Sawyer perdeu os patrocínios. Sem dinheiro, ela voltou para o porão da casa dos nossos pais. Minha mãe mandou uma foto da caminha arrumada com um emoji de coração. Eu deixei sem resposta. As ligações começaram e não pararam, 47 chamadas no total. Meu pai exigindo que eu voltasse. Minha mãe dizendo que estava com dor na coluna e precisava de ajuda. Sawyer, por fim, mandando mensagem no mesmo tom de sempre: Ei, mana, as coisas tão difíceis. Tive uma ideia para um evento de pintura com vinho. Preciso de 10.000 para começar. Você é boa com números. Transfere o dinheiro e eu te pago de volta com juros assim que o projeto decolar. Foi isso que Sawyer disse na última mensagem de voz antes de eu apagá-la e colocar seu número na lista de bloqueio, pelo menos por enquanto. Drake viu as notificações se acumularem enquanto cozinhávamos macarrão na cozinha dele. Ele sugeriu que eu colocasse o toque no silencioso, mas deixei-no vibrar, o suficiente para sentir o tremor constante na perna, como uma dor de cabeça insistente. Meu pai passou das ligações para mensagens de texto, enviando prints de contas atrasadas, da gaveta do caixa vazia, de avisos de corte. Minha mãe começou a mandar links de artigos sobre filhos adultos que abandonam pais idosos. Sawyer tentou ligar pelo telefone do Drake, deixando um recado leve, falando sobre investidores da família e sobre como eu estava exagerando. 3 semanas depois, o principal fornecedor da loja suspendeu o crédito. Nada de tintas Golden ou telas Fredericks até a dívida de $9.000 ser paga. Meu pai tentou um empréstimo bancário emergencial e foi negado, o score dele tinha despencado depois do desastre da galeria. Ele deixou outro recado, dessa vez baixo: as luzes continuam acesas por causa das suas planilhas. Venha arrumar isso. Minha mãe marcou consulta médica para a coluna e me enviou a confirmação como prova. O diagnóstico veio: doença degenerativa, controlável com fisioterapia que ela não tinha como pagar sem coparticipação do seguro. Sawyer postou um story no porão da casa, com iluminação filtrada e macacão manchado de tinta, legenda dizendo: de volta ao básico. Antigos colegas comentaram perguntando se a loja estava contratando. Eu passei minhas noites sentada com Drake revisando minhas próprias finanças, fundo de emergência firme, contratos de hotel seguindo cronograma. Meu silêncio falava mais alto do que qualquer discussão. Um mês depois, minha tia Violeta apareceu sem avisar. Voo de Tucson no primeiro voo barato da madrugada, ainda segurando as chaves do carro alugado quando bateu na minha porta. Sentamos à mesa com café, e ela abriu um envelope grosso com timbre da Receita Federal. O documento detalhava uma dívida de $50.000 ligada à galeria de Sawyer 3 anos antes. Meu pai tinha inflado despesas com molduras, aluguel do espaço e marketing, declarando custos que nunca viraram lucro. A auditoria encontrou inconsistências entre o que ele declarou e os depósitos reais, gerando multas e juros. Eles estão se afogando, tia Violet disse, apontando para a última página. O extrato mostrava a hipoteca consumindo 80% da renda da loja. Sem minhas transferências, eles estavam a 2 pagamentos da execução. Mais tarde, meu pai ligou do telefone fixo da loja, a primeira ligação dele em semanas. A voz falhou. Violet disse que você está bem. Não estamos pedindo dinheiro. Só volte por um mês. Arrume os livros. Passe a gente pela temporada de impostos. O contador que contratamos estragou tudo. Minha mãe entrou na linha, respirando com dificuldade. Sua tia concorda que é temporário. Vamos te pagar como consultor assim que o fluxo estabilizar. Sawyer falou ao fundo, propondo que eu trabalhasse remotamente algumas horas por semana. As vozes dele se sobrepunham, como camadas de tinta cobrindo e recobrindo a mesma superfície. Eu ouvi até não haver mais o que ouvir e respondi apenas: não. Desliguei. Drake estava encostado no batente da porta, de braços cruzados, silencioso, mas firme.
Naquela noite, sentei ao computador e redigi um e-mail com o assunto: notificação formal de separação financeira. No corpo, escrevi que eu estava encerrando todo e qualquer suporte financeiro, de imediato e permanentemente. Redigi o e-mail a partir da minha conta profissional, com o assunto aviso formal de separação financeira. No corpo, deixei claro o encerramento de qualquer apoio monetário, a revocação de acesso a contas compartilhadas e o pedido para que não me procurassem mais sobre assuntos de negócios. Anexei um PDF com o aviso bancário como referência e enviei para meu pai, minha mãe e o e-mail geral da loja. Sawyer tentou o número do Drake em seguida, deixando uma mensagem de voz animada sobre uma possível parceria em um novo curso online de técnicas de aquarela. Ele colocou no viva voz enquanto jantávamos burritos, depois apagou sem dizer nada. Tia Violet ficou para o jantar e contou histórias das tentativas fracassadas da minha mãe em feiras de artesanato nos anos 80, padrões que eu já reconhecia bem. Antes de ir para o hotel, ela me abraçou forte: "Você não é o caixa eletrônico da família. Eles vão se virar, ou não." Acompanhei-a até o elevador, com o envelope preso contra meu peito como uma prova de tudo. Na manhã seguinte, troquei meu número de telefone, mantendo apenas contatos de trabalho. A última mensagem do meu pai chegou antes da mudança: uma foto da gaveta de notas vazia com a legenda "Isso é culpa sua." Bloqueei a conversa e desliguei o chip antigo. A paz chegou em camadas. Primeiro, o silêncio das notificações, depois, o espaço mental necessário para focar nos prazos dos projetos do hotel. 6 meses passaram como um borrão de progresso e encerramento. Comprei um apartamento de 2 quartos no centro, a 3 quadras da praça histórica, tetos altos, lareira de canto, varanda privada com vista para as montanhas Sangre de Cristo. O preço, 425 mil, cabia no meu novo orçamento. Após o contrato do resort, minha empresa garantiu o projeto completo de redeze de interiores do El Monte Sagrado, um hotel 5 estrelas em Taos. 40 suítes exigindo tapetes zapotecas feitos à mão, vigas de pinho reaproveitadas e penteadeiras incrustadas de turquesa. O escopo elevou meu salário de 92 mil para 129 mil por ano, com bônus por metas de certificação ambiental. Quando Drake terminou de descarregar a última caixa, ajoelhou-se no chão de madeira, com um anel que ele próprio desenhou em ouro branco, com uma única pedra de turquesa do Novo México. Meus pais venderam a loja para uma franquia regional de Albuquerque. O comprador assumiu o estoque a 60% do valor original, gerando apenas o suficiente para quitar o débito com o IRS e evitar penhora. Depois das taxas, sobraram $4.300. Eles se mudaram para um apartamento pequeno perto da estação ferroviária, 800 pés quadrados, paredes finas, mas aluguel controlado. Meu pai, aos 62 anos, conseguiu um turno noturno na FedEx Ground, escaneando e carregando pacotes das 22 horas às 6 horas, por $21,50 a hora. Seguro de saúde após 90 dias, algo que a loja nunca ofereceu. Minha mãe tirou licença para expor na Canyon Road nos fins de semana, com um cavalete dobrável encostado na parede de adobe, vendendo aquarelas de portas e pimentas secando ao sol. Em bons finais de semana, ganhava de $60 a $120, o suficiente para mantimentos e alguns remédios. Ela me mandou foto da primeira venda de $50, um pôr do sol sobre as montanhas, mas a mensagem retornou como não entregue. Sawyer conseguiu emprego na Hobby Lobby da Cerrillos Road, começando no caixa. Depois de 2 meses de presença perfeita, foi transferida para a molduraria, montando quadros sob medida. Usava o desconto de funcionária para praticar seus próprios projetos. À noite, fazia uma aula na faculdade comunitária, pagando com seu próprio salário. Seu Instagram virou bastidores reais, cortando vidro, misturando tintas, narrando erros e acertos. Os seguidores passaram de 3.000. Sem sentimentalismo nem drama, só trabalho. Excluí os últimos vínculos, saí do Dropbox da família, do portal de fornecedores da loja, atualizei meu endereço no correio. A última comunicação foi enviada por carta registrada. Uma página só, em papel timbrado: amor não é trabalho unilateral. Desejo que vocês cresçam, mas à distância. Isto é permanente. O aviso de recebimento chegou 3 dias depois, assinado pela minha mãe. Guardei o comprovante e não abri mais. Drake e eu organizamos uma comemoração na nova varanda, luzes penduradas, ensopado de pimenta verde, colegas brindando com espumante local. Meu portfólio agora incluía lobbies comerciais em Albuquerque e um hotel boutique em Denver.
Meus planos envolviam viagens, não transferências emergenciais, Santa Bárbara na primavera, Portugal no inverno. O espaço mental antes ocupado por contas atrasadas agora se preenchia com paletas de cor e amostras de tecido. Algumas portas precisam se fechar para que outras se abram para mundos inteiros. Eu não abandonei minha família. Eu só parei de pagar pelos erros deles. Meu pai aprende pontualidade sob luz fluorescente. Minha mãe descobre valor de mercado no próprio traço. Sawyer constrói habilidade, corte preciso após corte preciso. As consequências ensinam o que a indulgência nunca ensinou.